Existem regras que foram criadas para que os direitos de cada cidadão sejam respeitados, independente de seu país, cultura, etnia e religião. Infelizmente, essas regras nem sempre ou quase nunca são seguidas. Em 1949, na Suíça, aconteceu uma convenção chamada de Convenção de Genebra, que estabeleceu as regras de guerra necessárias para proteger os civis em situações de conflito. E, dos 190 países que aceitaram essas regras, o Brasil é um deles. Elas são a única forma de levar a humanidade em uma situação tão desumana como as zonas de conflito. E não é só isso, não. Elas também garantem proteção para as equipes médicas na linha de frente de batalha, pois sem elas, todos os sobreviventes poderiam morrer por causa das doenças e dos ferimentos. Além disso, você sabia que no Brasil ainda existe a pena de morte e que é proibido matar alguém que tenha se rendido? Sabia que os submarinos não podem afundar navios inimigos sem antes retirar todos os passageiros e a tripulação dele? Pois é, e ainda existem muitas outras que você precisa conhecer. Por isso, não saia dessa cadeira nem para pegar água, porque eu vou te mostrar agora as 5 leis no Brasil em caso de guerra declarada. Número 1. Pena de morte. Essa forma de punir os crimes cometidos pelos cidadãos brasileiros não é utilizada oficialmente desde a proclamação da República em 1889. Mas, se algum brasileiro cometer crimes como traição, covardia, rebelião ou desobediência contra a hierarquia militar, abandonar o posto na frente do inimigo e praticar crime de roubo em zona de operações militares, já era morte por fuzilamento. Só que essa punição só pode acontecer em tempos de guerra. No artigo 5º da Constituição brasileira está escrito: não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Número 2. Liberdade para partir. Vamos pegar um exemplo real para entender isso: a guerra dos Estados Unidos da América contra o Iraque. Se os civis iraquianos quisessem deixar o país durante o conflito, eles tinham esse direito e deveriam ser respeitados. Se essa passagem fosse recusada por algum soldado americano ou qualquer outra pessoa do país adversário, o Estado deveria justificar o motivo deste impedimento, tanto para o civil iraquiano quanto para a comunidade internacional. Além disso, o civil iraquiano tinha total direito de apelar contra essa recusa no Conselho de Guerra, ou seja, um tribunal militar. Um filme que retrata essa situação é Ponte dos Espiões, com Tom Hanks. Um estudante britânico tem sua saída de Berlim negada durante os conflitos do Muro de Berlim e, sem direito a nada e nem provas contra ele, o jovem é preso como suspeito de espionagem. Número 3. Proteção médica. Essa regra é com certeza uma das mais difíceis de serem seguidas, e você vai entender o motivo. Imagine essa situação: a guerra do Vietnã no seu auge caótico, vários feridos nos campos de batalha, a maioria americanos, e o posto médico deles está lotado, sem espaço para atender mais ninguém. Se esses homens feridos não receberem atendimento médico, eles morrem. E então, o hospital de Hanoi oferece suas macas e enfermeiras para atender estes homens. Essa seria a regra. Caso um dos lados do conflito não tivesse equipe médica suficiente, ele poderia recorrer à equipe médica da força adversária até que o problema tenha se resolvido. Agora, sejamos sinceros. Você realmente acredita que eles teriam seguido essa regra? Aliás, acredita que algum país siga essa regra? Além disso, todas as tropas feridas ou doentes tinham direito a serem tratadas da mesma forma, independente da sua religião, posses, sexo, cor de pele e qualquer outro critério. Eles não poderiam ser tratados de forma humilhante, pois os direitos para todos eram o mesmo, ainda que fosse um adversário de guerra. Número 4. Direito dos mortos. Essa regra existe desde os tempos nórdicos, das guerras medievais, das cruzadas e, da mesma forma, nas guerras modernas. Todos os mortos de guerra devem ser removidos, examinados, identificados e enterrados de forma apropriada. Assim como no filme Troia, quando o rei implorou para Aquiles que entregasse o corpo de Heitor para que fosse realizado um enterro digno, de acordo com as tradições. Isso também pode acontecer
nas guerras. E mais, as lutas poderão ser suspensas para que os mortos sejam recuperados. Os corpos devem ser tratados com respeito e enterrados de acordo com as respectivas crenças e tradições do falecido e de seus familiares, pois aqueles que falecem em guerra têm o direito de receber o mesmo tratamento daqueles que falecem longe das guerras. Número 5. Prisioneiro de guerra. Essa regra já foi quebrada várias vezes por vários países, eu tenho certeza, e você vai se lembrar de vários filmes que mostram isso. Os prisioneiros de guerra, sejam os rendidos ou os que foram capturados, são protegidos pelas leis da Convenção de Genebra. Isso significa que eles têm o direito de receber tratamento médico se for necessário e não podem sofrer qualquer tipo de violência, experiência biológica ou humilhação. Só que, diferente do tratamento médico, a hierarquia militar dos prisioneiros é relevante para a forma de diálogo e tratamento. Ou seja, um oficial não fará nenhum trabalho que um recruta, por exemplo, faria, nem seria punido da mesma forma. Por isso, é obrigatório que os prisioneiros digam o nome, patente militar e seu número de identificação. Outro detalhe. Se os prisioneiros se recusarem a responder qualquer pergunta, eles não podem ser ameaçados, insultados ou sofrerem qualquer tipo de tortura ou violência física, verbal e ainda psicológica. Também é proibido mantê-los em confinamento e divulgar fotos e vídeos dos prisioneiros feridos. Esse foi o vídeo de hoje. Seu amigo Boco te espera na próxima. Até lá!